Inventaram mais um imposto. Que delícia. Tava pouco, né, cara? Tava pouco. IOF sobre a compra do Bitcoin. É isso mesmo, não é só mais na venda, não é mais somente no ganho de capital, quando você realiza lucro na venda de uma criptomoeda, além de você torcer para que ela suba, além de você apenas ser um especulador, um investidor que acredita na alta da sua criptomoeda, agora você já começa perdendo. O governo aqui, ó, tem uma notícia para vocês. O governo quer taxar criptomoedas com IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. Esse IOF já existe quando você vai comprar dólar, quando você vai comprar fazer qualquer câmbio, qualquer operação financeira, como por exemplo empréstimo, financiamento. No caso também quando você vai até fazer seguro de carro, qualquer operação financeira, o governo já dá uma abocanhada ali. O governo, aparentemente, tem tratado o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda como um câmbio, né, como uma moeda, que eu acredito que a maioria das pessoas não vê assim, né? Alguns veem como reserva de valor, alguns veem como um ativo totalmente diferente, é um criptoativo. Eu também acho que não é é muito mais comparável o Bitcoin com uma prata, um ouro, por exemplo, que é um ativo que tende a agregar valor do que uma moeda fiduciária. Eu acho que não tem nada a ver, né? Mas o objetivo, aparentemente, vendo aqui as notícias sobre esse imposto, o objetivo do governo é para equiparar, né? Tem muita gente comprando o SDT, que é uma stablecoin, que ela basicamente é o dólar, só que em criptomoeda, né? Então, essa era uma forma de elisão fiscal, você conseguir comprar dólar de uma forma a não pagar IOF, era uma forma bem inteligente, e eu fazia isso também. Mas o governo quer dar uma cortada também nesse desvio, nesse atalho que a gente fazia, né? Vamos ver, eu vou ler a notícia para vocês. A equipe econômica estuda aplicar uma alíquota de 3,5% de IOF sobre a compra de criptomoedas no Brasil. A proposta ainda está em fase diminuta e deve passar por consulta pública, então nada entrou em vigor por enquanto. Vai entrar em pesquisa popular. Ó, aqui explica bem o que eu disse. O governo diz que o argumento central é a neutralidade tributária. Se a compra de dólar paga IOF, a conversão de reais para stablecoins também deveria pagar. Do ponto de vista fiscal, a lógica é simples: evitar a arbitragem tributária e ampliar a arrecadação. Só que, ó, olha isso, ampliar a arrecadação. Só que eu também pesquisei, cara, e eu já sabia disso, na verdade, mas só para confirmar. O IOF não é para ser um imposto arrecadatório, é para ser somente um imposto regulatório. O governo está se apropriando de ser um imposto que não precisa de muito apoio do Congresso, enfim, para ser mexido para cima e para baixo, obviamente sempre para cima, e está se aproveitando disso para arrecadar mais, que não era o objetivo inicial desse imposto, né? Mas e aí? O que interessa? Como você foge disso? O brasileiro sempre acha um jeito, né? Até que o governo não pega a gente, sempre tem uma forma de você fugir do leão, né? Vamos lá. Primeira forma, ETF. ETF é uma coisa deliciosa, uma coisa muito boa para isso, porque você consegue comprar aproveitando, né, de um ativo que está na B3, que faz parte da Bolsa Brasileira, você consegue comprar através de uma cesta, né? ETF é uma cesta de ativos. Por exemplo, tem vários ETFs no Brasil disso. Ó, tem aqui uma lista deles: o BIT11, o ETHE11, Hash, QBTC. Os mais conhecidos é o QBTC, esse Hash11 e o BIT. Enfim, ó, o que você deve levar em consideração aqui é a taxa de administração, a mais baixa, que aparentemente é 0,7 ao ano. É uma coisa que você nem vai ver esses custos, mas obviamente quanto menor a taxa de administração, melhor. E também é importante você ver a liquidez, mas a maioria desses fundos tem uma liquidez bem grande. Fundos não, ETF, né? A maioria desses ETFs tem uma liquidez muito grande. Só que eu preferi comprar através de um BDR. E eu comprei um pouco de Bitcoin através desse BDR. BDR nada mais é que um recibo, nesse caso é um recibo de um ETF americano. Então, em vez de você comprar dólar, pagar IOF, e comprar um ETF americano, né? Em dólar, você compra o BDR, que você compra em reais mesmo. Ele é no caso, é o IBIT 39. Ele é um BDR de um ETF
que é esse BIT aqui, que ele é basicamente um ETF criado pela BlackRock, que é a empresa detentora de tudo no mundo inteiro. Então, você tem bastante garantia, né? Isso aqui é relativamente bem confiável, é basicamente até mais seguro do que às vezes você manter a sua criptomoeda sob até sua custódia, você tem chance de perder. Mas aqui não, o ETF, claro, você não vai estar tendo aquele negócio de você poder fugir do governo e tal, mas se você quer investir simplesmente para ganhar pela valorização, pela possível valorização do Bitcoin, o ETF, ou por exemplo esse BDR aqui, BIT39, é uma ótima opção e você não vai ter que pagar esse IOF, você só vai ter que pagar o 15% sobre o ganho de capital quando você realizar um ganho de capital. E outra maneira de você driblar é você comprar, como a própria notícia que diz, peer-to-peer, né? Você comprar de uma pessoa, em vez de você comprar através de uma corretora, porque a corretora ela é obrigada a, a cobrar esse IOF de você. E no caso, quando você compra de uma pessoa, você compra peer-to-peer, você transfere dinheiro e ela te dá a sua criptomoeda na sua carteira. Então, dessa maneira, não tem como o governo regularizar, não tem como. Então, basicamente, o governo também está criando uma coisa que vai fazer as pessoas agirem num ambiente que não é regulado por eles. Então, é um pouco de um tiro no pé. Eu acredito que isso aqui. Eu acredito que não vai passar, mas se passar também, eu acredito que. Ó, não é para se desesperar, isso aqui não é uma coisa que tende a afetar muito, porque assim, vai criar basicamente uma diferença de preço. O Bitcoin, através de um ETF ou através do peer-to-peer, vai ficar muito mais barato. Imagina você comprar, que seja 10 mil reais a mais do que. Porque assim, você tem uma isenção de 10 mil reais aqui. Mas digamos que você compre 20 mil. Você vai pagar 350 reais de IOF, cara. Você vai começar com isso e mais o spread da corretora. Eu acho que não vale a pena para quem. Principalmente que a maioria das pessoas que investem o Bitcoin não tem tanto dinheiro assim para ficar dando dinheiro pro governo assim de graça, né, cara? Então, eu acho que essas são as soluções. Recapitulando, pessoal, eu acho que não é para se desesperar. O governo costuma criar imposto todos os dias, basicamente. E no caso, esse imposto aqui é um dos impostos mais malucos que eu já vi. Não tem cabimento. Eu acho que o governo não vai conseguir ganhar nada com isso, ou muito pouco do que esperava, a não ser que isso aqui mude para os próximos dias. Vamos ver os capítulos. Eu vou estar atualizando aqui vocês sobre isso. Mas é isso, pessoal. Você aí que está pensando em investir, quer aprender mais, se inscreva nesse canal, deixa o seu like aí para me ajudar. E é isso. Até mais. Tchau.